inglês, só fala inglês. Já não é o caso dos Estados Unidos. O norte-americano hoje, que só fala inglês, ele não consegue emprego. Ele tem que ter, além do inglês, o espanhol, que é a segunda língua dos Estados Unidos. Foi feita uma pesquisa e concluiu-se que até o ano 2050, com o crescimento e a evolução do espanhol nos Estados Unidos, o inglês passa a ser a segunda língua e o espanhol supera o inglês no próprio Estados Unidos. Curiosamente, foi o próprio Estados Unidos que promoveu o inglês no mundo, com a indústria do cinema, da música. A Inglaterra contribuiu com os Beatles, com os Rolling Stones, ou seja, a indústria cultural, da música, cinema, sétima arte, né, contribuiu para promover a língua inglesa. O que vai acontecer daqui para frente? O Brasil tem um produto que chama-se telenovela. É que a telenovela é exportada para quase 200 países. Telenovela da Globo, falada em português. Aí a Carolina fala, mas Roberto, a telenovela que vai para a China é em chinês, é dublado em chinês. Na Índia é dublado em hindi. Vai para Paquistão, é na língua. Alguns dobram, outros fazem legenda. Mas a telenovela vai na língua original, que é o português do Brasil. Então eles podem praticar o português no futuro do Brasil pela telenovela. Isso é uma estratégia que deve ser usada no futuro, que é o que eu gostaria, de promover que a língua do futuro vai ser a nossa língua, não vai ser o inglês. Por quê? Porque cada cidadão tem que falar duas línguas. Isso vai forçar para aquele que só fala inglês ter uma segunda língua. Os Estados Unidos já optou a segunda língua, é o espanhol. A Austrália fala, pera um pouquinho, então o português entende o espanhol, mas o espanhol não entende o português? A Carolina sabe que é. Por que nós entendemos mais o espanhol e eles entendem menos a gente? Porque a estrutura gramatical da nossa língua possui 12 símbolos fonéticos, 7 orais e 5 nasais, contra apenas unicamente 5 símbolos fonéticos orais do espanhol, que é o A, E, I, O, U. A nossa língua portuguesa, além do A, I, O, U, A, E, I, O, U. Quando eles falam comunicação ou coração, nós sabemos que é comunicação ou coração. Mas o contrário é comunicação ou bacalhau. Ora, ao divulgar para o mundo, numa linguagem de publicidade e numa estratégia de marketing, que ao aprender o português, pague um, leve dois, ganhe de bordo, de graça, 90% do espanhol e comunique-se com 800 milhões de pessoas em 30 países nos 5 continentes. Aí o jornalista pergunta, peraí, então o que quer dizer? Quer dizer, se cada cidadão tem que falar duas línguas, quem nasce já falando português já leva uma vantagem, porque entende 90% do espanhol e 50% do italiano. Então não é o português, o brasileiro, o santomense, o cabo-verdiano, o angolano, que tem que aprender o inglês. É o inglês que só fala inglês que tem que aprender o português, porque vai ganhar de graça os 90% do espanhol, vai entender os espanhóis, um texto mais fácil ainda, e uma entrada para o italiano. É vero ou não é vero? Já entendi. Então, quer dizer, a Carolina hoje, ela fala inglês, se comunica com 800 milhões de pessoas no mundo, que é o que se supõe a língua inglesa, 800 milhões, né? Mas se a Carolina também falar o português, ela se comunica com mais 800 milhões de pessoas, que é a união dos portugueses, da língua portuguesa e da língua espanhola. Então a Carolina tem um poder de comunicação com 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo. Mas não é um privilégio só da Carolina, é que se o americano optar por ter o português como segunda língua, todo norte-americano que só falar inglês, tendo o português como segunda língua, vai ganhar de graça os 900 milhões, os 21 países de língua espanhola. É interessante. Então, se a Carolina for aos Estados Unidos, for à Austrália, for à Inglaterra, em Londres, ensina-se português, ou quiçá futura geolíngua, língua da terra, né, para aqueles que só falam inglês. Deixe de ser monoglotas e sejam bilíngues, como eu, Carolina, sou bilíngue, falo inglês e português. Eu me comunico com 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo. Aí os ingleses, australianos, interessante, vamos começar a contratar agora pessoas que falam português para ensinar para nós, que só falamos inglês, ensinar o português. Inverta a situação. Tem lógica ou não tem? Eu percebo a parte da... Nós temos mais sons com vogais. Exatamente. São os 12 símbolos fonéticos. Nenhuma língua tem isso. Quem é que desenvolveu isso? Foi a Galiza, junto com Portugal, durante 8 séculos.
Porque a língua de 8 séculos atrás, do sexto rei de Portugal, Dom Dinis, o Dom Dinis era poeta. Tinha um avô, Dom Afonso X, que era poeta também. O neto e avô tinham uma língua só. As Crônicas de Santa Maria, de Dom Afonso X e Dom Dinis, é galego. Aquela língua é galego, já foi provada. É a mesma língua. Ora, como ambos falavam galego, quando o avô de Dom Dinis, Dom Afonso X, assume o trono em 1252, um pouco tempo depois ele falou, bom, se o meu neto, Dom Dinis, fala a mesma língua que eu, que é o galego, eu vou dar como estatuto de língua oficial agora aqui, no Reino de Leão e Castela, passa a ter o nome de castelhano. Ou seja, o castelhano surge como língua oficial no Reino de Leão e Castela, pelas mãos do avô de Dom Dinis, que era poeta que falava galego. E Dom Dinis, como não era nada bobo, falou, peraí, se o meu avô deu o nome de castelhano e fala galego como eu, escreve galego como eu, que é língua dele, eu também vou mudar o nome. Por decreto, 1296, agora a língua oficial em Portugal passa a ter o nome de português. Ele criou por decreto a língua portuguesa, que não existe. O que nós falamos é galego, no dialeto brasileiro. Portugal fala galego no dialeto português. Aí a Carolina fala, Roberto, eu estou fazendo o papel da Carolina advogada, né? Roberto, quem é que falou isso? Foi você? Eu não. É que existe uma carta do Alexandre Colano. Alexandre Colano foi o primeiro grande historiador de Portugal. Ele fez uma carta para um amigo dele em 1874 e na carta está escrito: a Galiza nos deu o povo e a língua. Até aí é verdade. Na briga entre mãe e filho, Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, era galego. A mãe era galego. Ele, quando cria a Galiza do Sul, que dá o nome de Condado Portucalense, é o início de Portugal, era a Galiza do Sul. E a língua era a mesma. A língua que a mãe falava e ele era o galego. Então, a Galiza nos deu povo e língua, é verdade. Mas ele termina a carta dizendo assim, e tem mais, Alexandre Colano, na carta para o amigo dele, e tem mais, o português não passa de um dialeto do galego, evoluído e aperfeiçoado. Eu peguei naquilo, português é um dialeto do galego. Aí eu vi uma vez uma entrevista do professor Ivo Castro, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e um aluno perguntou, professor, o que é uma língua e o que é um dialeto? Como é que a gente sabe o que é um, o que é outro? Ele respondeu, é muito fácil. Um dialeto, quando tem um exército, tem uma televisão, tem uma música, tem muitas pessoas falando esse dialeto, vira língua. Percebeu? É o que aconteceu 8 séculos atrás, quando Dom Dinis, por decreto, dá o nome de língua portuguesa, e ninguém mais fala que é galego, é português, durante 8 séculos foi, até hoje todo mundo pensa que o português, que Portugal criou uma língua, que Dom Dinis criou uma língua, Dom Dinis não criou língua nenhuma. Aquela língua que foi evoluída era o galego. Pegou muito do castelhano também? Pegou, sem dúvida. Mas até 1500, mais ou menos, 1500, a língua era uma só, estava toda organizadinha, tudo. Era o galego, não era português. Então a coisa vai mudar radicalmente daqui para frente. Daí a minha proposta de, em vez de a língua ter um nome num país, que o Brasil está querendo mudar o nome para a língua brasileira, eu falei, não, o Brasil não fala brasileiro, fala galego, no dialeto brasileiro. A semelhança com o que o Alexandre Colano falou de Portugal. Portugal fala galego no dialeto português. Então em São Tomé, fala galego no dialeto santomense. Que interessante, aí entro eu. Por que não dar um nome, em vez de ser língua no Brasil, brasileira, ou língua galego-brasileira, por que não dar o nome de geolíngua? Daí o nome Fundação Geolíngua. Língua da Terra é um nome neutro, né? Então a língua da Terra, a língua que vai unir todas as pessoas da Terra, tem o nome de língua da Terra? É geolíngua. Geolíngua, então, é a língua galega que se fala com sotaque brasileiro. Por que o sotaque brasileiro? Porque são 210 milhões falando uma língua. Aqui em Portugal são 10. O Brasil tem uma telenovela que vai para 200 países. Portugal não tem uma telenovela que vai para 200 países. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que dá 100 vezes o tamanho de Portugal. O Brasil tem 1/4, 1/5 das reservas de água doce do planeta Terra. Já entendi. Então o Brasil tem os 5 pré-requisitos necessários para a língua do futuro: o aspecto quantitativo, qualitativo, geopolítico, geoeconômico e o poder que essa língua 2 terá que ter de não incentivar o monoglotismo, que é o inglês. Cada vez mais que as pessoas aprendem inglês, estão incentivando o monoglotismo.
porque os australianos, ingleses, sempre falam, aprende a língua. Eu falo, aliás, a segunda pergunta mais feita no mundo hoje é, do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? É a segunda pergunta mais feita no mundo, porque eles só falam inglês. Mas eu não concordo aí com essa parte do Brasil, de ter que ser português do Brasil, ou galego, da versão brasileira. Na questão em que a Grã-Bretanha também é pequena em comparação com os Estados Unidos. E não é por isso que hoje em dia não há tanta gente que prefira aprender com o sotaque do inglês britânico e não com o sotaque dos Estados Unidos. É claro que continua a ter muita força nos Estados Unidos. As pessoas preferem o inglês com o sotaque americano, não é isso? Não, eu acho que as pessoas preferem aprender o inglês britânico, mas há muita influência depois no nosso inglês devido aos filmes, à hegemonia dos Estados Unidos com Hollywood, não é? Tem uma hegemonia em comparação com outros países. Mesmo, por exemplo, temos a Nigéria, que é o país que produz a maior parte dos filmes que existem no mundo é produzido na Nigéria, mas não é o inglês nigeriano que se ouve. Qual é o inglês? O americano. É o inglês americano. Mas mesmo assim as pessoas continuam a querer aprender o inglês britânico, com o sotaque britânico. Não importa. As pessoas querem hoje, baseado no conhecimento que elas têm. Um dia sempre foi hambúrguer, delicioso hambúrguer. Daqui a pouco veio a moda do vegano agora. E a Burger King lança, está acabando de lançar agora, faz 1 mês ou 2 meses para cá, um hambúrguer totalmente sem carne, 100% vegetariano. De repente, você come o hambúrguer, olha, eu gostei do hambúrguer sem carne, totalmente 100% vegetal. Quer dizer, então as pessoas, quando têm um conhecimento novo, as pessoas mudam de ideia. Mudam, de repente, uma pessoa que nunca foi vegetariana, de repente passou a ser mais vegetariano e menos carne. Agora, quando as pessoas tiverem conhecimento que realmente cada cidadão tem que ser bilíngue e ele pode contribuir para que o bilinguismo seja uma realidade, isso vai agir com que aqueles que só falam inglês tenham que optar por uma segunda língua. O que eu estou propondo é que essa segunda língua seja a geolíngua, seja aquele português que é falado no Brasil. Entende? Cada um escolhe o que quiser. Eu só estou falando português do Brasil, né? É uma língua que tem 210 milhões de pessoas falando. O Brasil tem a água necessária para o mundo. O Brasil, por exemplo, comparando com a China tem 9 milhões e meio de quilômetros quadrados. 4% da água do mundo está na China. 80% da água está poluída. A China tem um problema de área agriculturável, tem um problema de poluição. Só que lá vive 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Se eu pegar onde é que vive esses 1 bilhão e 400 milhões na China, eles vivem na sua área agricultável, que corresponde a 15% do Brasil, que é o estado do Pará. China, 4% da água do mundo, 80% poluída. Brasil, 1/4 ou 1/5 da água do mundo renovável, água doce renovável do planeta Terra, não poluída. Aí o chinês fala que interessante, se o Pi, o Ling e o Yung tiverem primeira língua, que é o mandarim, mas como segunda língua, aquela língua que se fala no Brasil, que agora tem o nome de geolíngua, interessante, ele vai se comunicar não só com toda a China em mandarim, mas tendo como segunda língua a geolíngua com mais 800 milhões de pessoas. Então eu não estou sendo contra nenhuma língua, eu sou a favor ao bilinguismo. Eu sou a favor que o inglês não fale só inglês, tenha uma segunda língua. O que eu estou propondo é que essa segunda língua não seja nem o espanhol, nem o francês, nem o alemão. Eu só estou propondo que seja o português do Brasil, a geolíngua. Você percebeu? Eu não estou impondo, eu só estou mostrando com fatos que essa língua é naturalmente bilíngue e meia. Essa é a nossa língua. Eu não estou falando português, eu não estou falando galego, eu estou falando de geolíngua, a língua da terra. É um novo nome. Os Dom Diniz não deu o nome de português ao século atrás. É que se o Dom Diniz ressuscitasse hoje, se eu fosse o Dom Diniz, falei, pronto, agora é um novo nome, já não é mais o português. Por quê? Porque o Brasil quer colocar a língua brasileira? Não. Agora é geolíngua. Aquilo que Dom Diniz faria. Então você está percebendo? O que eu estou falando em termos de comunicação, que eu dei o exemplo da língua, e o que eu estou falando em termos de endoeconomia, o povo tem que saber que o povo é o dono do poder econômico do país, na sua versão consumidor. E na sua versão eleitor, ele é o chefe do governo, porque é ele que elege. É ele que define se ele vai votar no candidato A, B ou C. Então o verdadeiro chefe do governo é o eleitor. Só que o povo teve uma telenovela no Brasil, que tinha como título O Rei do Gado. E o Antônio Fagundes, você já ouviu falar?
Antônio Fagundes, é um ator brasileiro. Ele um dia chegou, ele era o rei do gado, tinha o maior rebanho de gado. O Brasil tem 210 milhões de cabeças de gado, tem mais gado hoje, tem mais que um boi para cada habitante do planeta do Brasil. Então, ele chegou uma vez na telenovela e falou, pois é, o povo é que nem gado, é que nem boi, juntos não sabe a força que tem. Aquilo me ficou na cabeça, eu falei, peraí, é verdade. O povo está completamente disperso, está comprando as mais variadas marcas. Mas se eu, Roberto Moreira, me auto-intitular povo, é verdade, eu e a Carolina somos povo. Só que eu registrei a marca Gel, a palavra Gel, em Portugal, em 2002. Em 2003, eu registrei meu nome em 18 classes. Sabe, quando você registra um produto, você tem que escolher classe 10, classe 20, classe 14. Vamos só recomeçar isto Vamos. no almoço. Vamos almoçar. Fica para uma próxima oportunidade, ainda economia.